Meus amigos, muito bom dia. Hoje, dia 5 de março de 2025, estamos aqui iniciando uma conversa fraterna, a primeira da semana, tendo em vista que nós estávamos em período de carnaval. Hoje é quarta-feira de cinzas, estamos aqui dando continuidade à nossa missão, nosso compromisso com a espiritualidade de levar a mensagem de Jesus e do Evangelho e do Espiritismo à frente. Então hoje nós vamos ler o capítulo de número 51 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E esse capítulo tem como título No Solo do Espírito. A mensagem é de Jesus, está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 8, e é aquela parábola, parte da parábola do semeador. E ela diz o seguinte: e outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30. É a semente que cai no solo fértil e já dá o seu fruto. E cada uma de acordo com a capacitação daquela terra semeada. Mensagem de Emmanuel. Referindo-nos à parábola do semeador, narrada pelo Divino Mestre, lembremos-nos de que o campo da vida é assim como a terra comum. Nele encontramos criaturas que expressam glebas espirituais de todos os tipos. Homens calhaus, homens espinheiros, homens milhafres, homens parasitas, homens charcos, homens furnas, homens superfícies, homens obstáculos, homens venenos, homens palhas, homens sorvedouros, homens erosões, homens abismo. Mas surpreendemos também com alegria os homens searas, aqueles que, reunindo consigo o solo produtivo do caráter reto, a água pura dos sentimentos nobres, o adubo da abnegação, a charrua do esforço próprio e o suor do trabalho constante, sabem albergar as sementes divinas do conhecimento superior, produzindo as colheitas do bem para os semelhantes. Reparemos a vasta paisagem que nos rodeia através da meditação e com facilidade, por nossa atitude penetrante perante os outros, reconheceremos de pronto que espécie de terreno estamos sendo nós. Seu Zé Reginaldo, Dona Conceição, bom dia, meus queridos amigos. Então, meus amigos, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a parábola do semeador. Já falando naquele solo que já é fértil, né? Emmanuel ressalta o solo fértil, mas ele também expõe que há os outros solos que ainda não estão prontos, que a semente é ofertada, mas aquele solo não absorve, não aproveita a oportunidade. E somos nós, é sobre nós que ele está falando, é sobre a nossa capacidade de dar continuidade ao nosso processo evolutivo, a compreender, atualizando a nossa capacitação, a nossa compreensão sobre esse processo de evolução, né? E ele diz aqui, para terminar o seu entendimento, né? Ele diz: reparemos a vasta paisagem que nos rodeia através da meditação e com facilidade. Por nossa atitude perante os outros, reconheceremos de pronto que espécies de terreno estamos sendo nós. Então percebam que ele está preocupado em nos levar a uma reflexão sobre qual é o tipo de terreno que nós somos. Não é o vizinho, não é o amigo, não é o filho, não é o pai, não é ninguém lá fora. Ele quer saber se nós temos percebido, tentado observar que tipo de solo somos nós. Qual é o meu solo? Eu estou retendo essas sementes, elas estão frutificando, elas estão vingando, estão virando verdadeiramente árvores que vão me dar no futuro os frutos necessários ao meu alimento. Porque quando você semeia, você não colhe ainda imediatamente. Há um processo
na semeadura, que você tem que dar continuidade ao cuidado daquela planta até que ela cresça, floresça e frutifique e dê os seus frutos. E ainda assim, os frutos serão dados, serão ofertados nos momentos exatos em que aquela planta, aquela árvore tiver que dar os frutos. E tudo isso é o nosso processo evolutivo, né? Então nós precisamos nos preparar, nós precisamos estar atentos, vigilantes a tudo que nos acontece, buscando perceber as oportunidades de progresso que a vida nos oferece. É um vizinho que necessita, é um amigo que pede acolhimento, é uma oportunidade de trabalho voluntário que a gente faz, é uma oportunidade de estudos que a gente encontra, como agora, por exemplo, nessa quarta-feira de cinzas, estamos aqui reunidos nesse momento, em nome de Jesus, em nome de Francisco de Assis, buscando levar para o planeta um pouco mais de ambiência elevada, num período em que nós sabemos que as pessoas ficam muito agitadas, muito eufóricas, existem acidentes, problemas. Acabei de ver agora aqui na TV que aqui em frente a onde eu moro, nas imediações da Praça Paris, agora às 5h30 da manhã, houve um acidente de trânsito envolvendo 2 carros, que um ultrapassou, fez uma manobra irregular. Nós que somos moradores daqui da região sabemos muito bem que tipo de manobra é essa que pode causar acidente. Se causou, a pessoa vai fazer a bandalha e uma hora dá errado. Então são coisas que a gente precisa entender que podem acontecer na medida em que nós estamos envolvidos num processo de progresso. E tem ali o livre-arbítrio inserido nisso tudo. Imaginem vocês, ontem, por exemplo, acabei de ver também na TV que numa área dessas de comunidade, uma rua fechada com um evento de uma igreja, uma moça aparentemente embriagada entrou na rua fechada, sem habilitação, deu uma ré, atropelou 3 crianças, uma criança perdeu a perna. E aí você fica pensando assim, meu Deus do céu, olha quanta consequência pode advir de um ato impensado. Precisamos entender isso, precisamos compreender que o momento é de refletir sobre as nossas ações, sobre as nossas propostas de vida, sobre o nosso comprometimento com o Pai, com a vida, com o que nós viemos fazer aqui. E isso é perceber se o meu solo já está fértil para receber essa aqui, para frutificar, para fazer vingar essas sementes do amor que Jesus, que o Mestre, que o Deus, o verdadeiro semeador, plantou em cada um de nós e vem plantando a cada tempo, a cada dia. Então há sim solos que ainda não estão capacitados, preparados para semear, para fazer essa semente fluir. Mas há também os solos que já estão preparados e há vários segmentos da vida que a gente já pode olhar para dentro de nós e perceber se nós somos ou não um solo fértil. Hoje é quarta-feira, vou repetir, é dia de pensar. Vamos lá. Como é que foi meu carnaval? O que eu fiz de bom ou de ruim? Será que eu cometi algum excesso? Se esse excesso aconteceu, em que momento ele aconteceu? Por que o excesso veio e eu não consegui não permitir, não tive capacidade de perceber? Aonde foi que eu errei? Para não errar novamente. Não é para deprimir. Ainda mais se você não teve consequências graves, como a dessa moça, coitada, que está na cadeia. Sabe? Então, é hora de você pensar, se preparar para um novo período de feriado de carnaval que virá ano que vem, para você evitar os erros que você cometeu agora, para você poder olhar para diante e ver o que você pode fazer pelo mundo, quais são as propostas da sua vida. Momento de reflexão. Para quem é católico, hoje começa a Quaresma. O que é a Quaresma? A Quaresma é a preparação espiritual para a recordação de um momento tão doloroso que foi o martírio do Cristo, mas também tão magnífico que foi a sua ressurreição, a sua vitória sobre a morte. Hoje inicia-se para os católicos o processo, o período de reflexão, meditação, reforma íntima, observação, encontro com Deus e consigo mesmo,
para nós podermos compreender a vida, para chegarmos no momento do ápice da dor e do sofrimento do Cristo como um exemplo, para que não tenhamos mais Cristos sendo crucificados injustamente, para que não crucifiquemos, para que não sejamos crucificados, não é? E assim a gente vai refletindo, é um período de reflexão que é preciso ter. Agora, sem culpas, o que a gente precisa é olhar para frente, mas não deixar de olhar para trás e observar o que passou, o que nós vivemos e o que nós podemos e poderemos transformar em nós mesmos para sermos o solo fértil do Espírito que é semeado pelo Pai com essas sementes tão magníficas e podermos realmente entrar no processo de semeadura, para depois, lá na frente, a colheita. A colheita não é agora. A colheita vai ser depois. Como muitos dizem, eu vou plantar uma árvore, mas eu já sei que mesmo que eu plante essa árvore, o caule dessa árvore não vai me trazer a sombra, não vai dar tempo de eu aproveitar, eu vou morrer antes, mas a árvore vai ficar para os que virão depois aproveitar aquela sombra. Porque a gente não planta só para nós plantamos para o mundo, nós plantamos para construir um mundo melhor. Né? A parábola do semeador narrada pelo mestre, ela é muito importante para nós refletirmos sobre nós. Não é qual é o solo que você é, o solo que eu sou. Se eu já estou fazendo essas sementes florescerem nesse meu solo. E o que é o florescer das sementes? É o progresso. Progresso espiritual, progresso moral, progresso intelectual, que todos nós precisamos fazer acontecer em nós, para que nós tenhamos verdadeiramente cumprindo o nosso propósito. O que eu vim fazer aqui? Só curtir um carnaval? Ou eu vim fazer muito mais do que isso? Eu consigo entender a dimensão do propósito divino da vida? É a transcendência. E aí eu começo a viver verdadeiramente o Espírito. Claro que eu vou ter momentos da carne, eu mereço. Eu preciso tirar férias, eu preciso descansar, eu preciso viajar, eu preciso curtir também. Mas eu também preciso entender que com a chegada da quarta-feira, eu preciso despertar para os propósitos sérios da vida. E essa parábola do semeador, vou repetir a última frase de Emmanuel para os que chegaram depois. Bom dia, Simone querida, Vanderlei. A última frase é: reparemos a vasta paisagem que nos rodeia. Através da meditação e com facilidade por nossa atitude perante os outros, reconheceremos de pronto que espécie de terreno estamos sendo nós. Percebam que Emmanuel não está preocupado, não quer que você se preocupe com o outro, e sim com você. Que tipo de terreno está sendo você? Estou sendo eu. Essa é a minha meditação. Eu estou sendo um terreno que está buscando realmente florescer, aproveitando cada centímetro desse hectare e plantando e deixando essas sementes florescer. Estou regando essa plantinha para que ela possa crescer forte, robusta, me trazer verdadeiramente frutos. Estou ponderando, estou cuidando. O que é isso? É a vida. São os excessos, são as podas que nós fazemos nas nossas ações, atitudes, são as nossas metas, nossos propósitos de vida, aonde eles estão indo, que caminho estão tomando, que rumo estão levando, para que eu seja verdadeiramente um solo fértil. E esse solo fértil, eu repito, não é para mim somente. Porque esses frutos que eu vou colher serão para mim e para todos os que estiverem à minha volta. O solo fértil sempre beneficiará a todos à sua volta. Imaginem se todos nós. Se não, vou botar de certo. Imaginem quando todos, porque seremos, quando todos nós formos solos férteis nesse mundo. Que maravilha. Cada metro quadrado de solo fértil que vai ter uma árvore frutífera e com sombras para todos à nossa volta. Teremos um mundo maravilhoso. E é isso que a gente está construindo hoje.
Então eu espero que o feriado de vocês tenha sido bom, que vocês tenham descansado, os que gostam de brincar, que tenham brincado com comedimento, com equilíbrio, com responsabilidade, para evitar excessos, evitar condutas equivocadas, evitar consequências que vão para a vida, né? E assim podermos realmente estar bem. Bom dia, Letícia querida. Bom dia, Vanderlei. Então, meus amigos, a mensagem de hoje é essa. Eu vou agora ler o livro Minutos de Sabedoria, da psicografia do Carlos Torres Pastorino. Olha, capítulo 237 é um conselho do nosso generoso Carlos Torres Pastorino para todos nós. Se você quiser encontrar a paz e a alegria neste mundo, espalhe em torno de si otimismo e bondade. Não se deixe ficar inativo na comodidade comodidade que nada produz. É pelo trabalho e benefício do próximo que armazenamos energias a fim de vencer os embates da vida. Não pare jamais, não perca as oportunidades que se apresentam diariamente de fazer o bem, para que o bem venha abundante sobre você. Que grande oportunidade nós estamos tendo nesse momento de fazer o bem, divulgando a doutrina espírita, o evangelho, levando uma palavra para os corações e os lares das pessoas. Que esse bem todo retorne para todos nós, que nós possamos realmente ter atitudes no bem, optar pelo bem, agir no bem, para que nós possamos realmente construir um mundo melhor e colher esse mundo melhor para nós mesmos. Eu desejo a todos uma ótima quarta-feira. Hoje nós não teremos reunião pública. 237, Letícia, eu não falei, né? Capítulo 237 do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. E o capítulo que nós lemos hoje foi o número 52 do livro Palavras de Vida Eterna. Leiam, se possível, reflitam sobre tudo isso, que nós sejamos um solo fértil. Tão importante, compreendendo a importância desse solo como sendo realmente o propósito da vida. Um beijo no coração, meus amigos, um bom dia a todos vocês, paz e bem.